Boa noite, tudo bem com você? Essa afirmação comunica alguma coisa para você? Deus cuida de mim? Você se sente cuidado? Você se sente guardado? Você se sente protegido? Você se sente amado? Você se sente alguém especial de Deus? Sim? Eu me sinto assim. Estava aqui só confirmando e eu tinha razão. Hoje nós completamos um mês desde que nós fizemos o nosso último culto público na nossa igreja. E eu estava aqui revendo, dia 15, foi um domingo, terceiro domingo de março, e nós estávamos recebendo a visita dos Gideões Internacional, nossos amigos parceiros na evangelização e distribuição de Novos Testamentos, com a palavra de Deus, nos hospitais, creches, escolas, presídios, hotéis, homens e mulheres valorosos que têm feito a palavra de Deus, e nós estávamos recebendo eles naquela ocasião aqui, e foi um culto abençoado, bastante pessoas na igreja, e um mês que eu não tenho mais contato com os nossos irmãos. Nossa igreja, desde então, tem ficado vazia. Nós temos nos recolhido e temos tentado comunicar a palavra de Deus dessa maneira que você aprendeu desde então a nos ouvir através das nossas lives diárias. Todos os dias, às 19h30, nós temos feito nossa devocional diária. E às quartas-feiras, nós fazemos o nosso estudo bíblico, no caso de hoje. E no domingo, 9h, nós damos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo à noite, nós damos também o nosso culto, onde nós trabalhamos com temas diversificados, diferenciados. Nós temos trabalhado ao longo das quartas-feiras um tema chamado Levando Salvação para Minha Casa. É onde eu pego alguns textos bíblicos e trabalho mostrando como Deus entrou naquela casa e como Deus fez a salvação naquela casa. Mas durante o longo de 2020, nós temos trabalhado com esse tema que está aí na sua tela, né? 2020 é o ano da excelência, fazendo desse o melhor ano da minha vida. E eu tenho batido demais nessa tecla, que eu acredito demais que a gente ainda vai olhar para trás, independente de tudo que nós temos passado, de todas as adversidades que nós temos vivido durante esse um mês em que nós começamos a entrar nesse isolamento social. Eu acredito demais que a gente ainda vai ter muito o que contabilizar e chegarmos à conclusão de que realmente 2020 foi o melhor ano da nossa vida. Amém? Então, todos os meses nós mudamos o tema, mas desde que nós começamos o ano, nós temos às quartas-feiras trabalhado esse tema, levando salvação para minha casa. A gente começou no Novo Testamento e passamos para o Antigo, mas você aí na internet, você conseguiu pegar apenas o Antigo Testamento. E eu vou fazer com vocês o contrário, eu vou partir do Antigo para o Novo. Então eu tenho trabalhado com vocês no Antigo Testamento, comecei com Noé, falei como que Noé conseguiu fazer isso, como que Noé conseguiu falar da salvação e salvar a sua família. Trabalhei com outros temas e hoje eu queria conversar com você sobre Abigail. Não sei o que você conhece de Abigail, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Antes, eu só queria mostrar para você o que nos levou a trabalhar sobre essa série. E a minha pergunta tem sido: a sua casa precisa ser salva? Sua vida, sua fé, seu casamento, sua família tem corrido risco, perigo? Existe alguma necessidade genuína de um milagre, de uma intervenção, de um livramento, de salvação
na sua família, na sua casa? Sim ou não? Pensa um pouquinho sobre isso. A julgar por todos os casos que eu conheço, e antes da gente estar nesse isolamento social, nós estávamos atendendo no nosso consultório pastoral. Eu faço isso há 4 anos na cidade, e a julgar dos casos que eu atendo ali, eu tenho percebido demais que Satanás, ele nunca lutou com tantas forças para destruir os lares cristãos como ele tem feito nos últimos dias. As nossas crianças têm sido seduzidas, enganadas por tentações, sabe? Os nossos casamentos têm enfrentado uma dificuldade enorme. O divórcio tem se tornado um câncer que vai se multiplicando no seio da nossa igreja. E a gente tem percebido que o lar cristão nunca esteve sob maior carga de pressão do que nesse momento que a gente tem vivido. Os próprios fundamentos do cristianismo dentro das nossas casas têm sido abalados. E o resultado disso é que a gente tem vivido numa decadência moral e espiritual na nossa sociedade. Isso reflete na nossa casa, isso reflete na nossa igreja, isso reflete nos nossos valores, e eu acho que a igreja tem que ser resposta para isso. Então a gente tem usado a Bíblia para mostrar que é possível levar salvação para a minha casa, para a sua casa. É possível usar a Bíblia para fazer a diferença nas nossas vidas, tá bom? Então hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre a vida de uma mulher chamada Abigail. O temor desta mulher salvou a sua família. Eu não sei o que você conhece da vida dessa mulher, e eu não vou ler o texto bíblico hoje, porque o texto bíblico hoje tem mais de 40 versículos. São muitos versículos. Eu vou contar a história dela para você. A história dessa mulher começa, está em 1 Samuel capítulo 25. E você vai ver que Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele foi se esconder no deserto. E quando ele foi se esconder no deserto, ele teve a companhia de alguns homens que perceberam o chamado de Deus na vida dele, e percebeu que o Davi dava a eles a oportunidade de serem ouvidos na sua injustiça, de serem ouvidos porque eles eram marginalizados na sociedade. E ele então se ajuntaram, e a Bíblia fala que Davi tinha 600 homens à sua disposição no deserto. A Bíblia fala de uma caverna chamada Caverna de Adulão. Mas o texto começa a narrar que Samuel tinha morrido, e Davi então estava morando nesse deserto, nesse lugar. E uma coisa interessante acontece, chama Ramá, né? Depois que Saul foi, depois que sepultaram Samuel, né? Davi então vai para Maom. Ele está ali, vivendo naquela região, e de repente, um homem muito rico, chamado Nabal, ele é descendente de Calebe. E só para vocês terem uma ideia, ele tinha 3.000 ovelhas. E a Bíblia fala que durante todo o tempo que os seus pastores estavam pastoreando na região deserta onde Davi e os seus homens estavam. E Davi, durante os meses em que esses rapazes ficaram pastoreando essas ovelhas naquela região, ele, apesar de todas as dificuldades de ser um foragido, nunca tocou em nada daquele homem. Mas quando chegou a época de tosquiar as ovelhas, era mais ou menos como a época das festas das primícias, da colheita, época de celebração, época de festa. Davi mandou então alguns jovens à casa desse homem, desse Nabal, e disse assim: olha, Davi, nosso Senhor, pediu para que a gente viesse aqui e dissesse a você que Deus abençoe você, sua casa, seus familiares, sua vida, que você continue sendo próspero.
e que todos os seus negócios continuem dando certo. E Davi manda dizer que durante todo o tempo em que os seus homens estiveram pastoreando as ovelhas na nossa região onde nós estamos vivendo, ninguém mexeu em nada, nada de vocês foram perdidos, nenhuma ovelha se perdeu. E agora que você está aí numa época de celebração, de festa, de colheita, nessa época de ganhos, ele pediu para que você, segundo a sua generosidade, mandasse para ele alguma coisa. Você sabe das dificuldades que ele está vivendo? Que você pudesse ser generoso com ele e mandar alguma coisa para ele. E a Bíblia fala que a resposta de Nabal é uma resposta humilhante. Nabal fala assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Quem é ele para que eu deixe de dar a carne dos carneiros que eu matei para os meus empregados, a água, o vinho? Por que eu deixaria de dar para os meus empregados para dar para ele? Por que eu faria isso? Nós temos vivido dias difíceis e muitas pessoas têm fugido do rei. Por que eu ajudaria Davi? E aí aqueles rapazes, voltaram e contaram para Davi exatamente as palavras que Nabal lhes disse. E a Bíblia fala que Davi ficou muito revoltado com aquilo, porque ele se sentiu humilhado. E Davi fez um juramento diante de Deus, dizendo assim: que Deus me faça o que Ele quiser, se amanhã, pelo amanhecer, algum homem daquela família ainda respirar. E Davi então manda 400 dos seus homens colocar a espada na sua bainha, e ele pega o caminho de volta para ir para a casa de Nabal para matar todos aqueles homens. E acontece que um dos serviçais de Nabal conta para Abigail, a mulher de Nabal. A Bíblia narra a história de Abigail como uma mulher bonita e inteligente. E ela então, quando toma conhecimento, por esse serviçal, dizendo assim: olha, Davi é um cara bom, nós estivemos lá, ele não mexeu com nada, tratou a gente com generosidade, com benevolência, e ele mandou uma turma vir falar com Nabal, e Nabal foi muito rude com ele, tratou ele com grosseria. A senhora conhece o seu marido e sabe como é que ele é um homem que não é fácil de conversar. E a Bíblia fala que no mesmo momento que ela soube disso, ela mandou preparar rapidamente, pegou já os carneiros que estavam prontos, pegou 200 pães, pegou odre de vinho, pegou o que pôde pegar, encheu alguns jumentos com comida e partiu ao encontro de Davi, com alguns serviçais para se encontrar com Davi. A Bíblia fala que o caminho deles se cruzaram, e quando o caminho deles se cruzaram, ela se curvou aos pés de Davi. E ela então pede perdão a Davi, dizendo que a falha é dela, que ela não viu os jovens que foram conversar com Nabal, que ela deveria ter visto, que ela deveria ter atendido esses rapazes e não o seu esposo. Vamos direto para o texto, que aí enquanto a gente vai falando, você vai agora tomando conhecimento um pouco mais do que eu quero dizer. Então eu vou passar alguns slides aqui, que são os slides do texto. Só para você ter uma ideia, deu 5 slides de texto, são 42 versículos, 1 Samuel capítulo 25. Depois você pode ler toda a história aí com cautela, com tranquilidade, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o temor de Abigail e sobre tudo isso, é que às vezes nós falamos tanto sobre salvação da nossa casa, e a gente não pensa algumas coisas que são importantíssimas. Algumas coisas que... Sabe aquele negócio de você tentar salvar os de fora e perder os de dentro? Sabe aquele negócio de que às vezes você está tão preocupado em ajudar as pessoas que estão lá fora, e quando você menos percebe, você não está conseguindo manter a salvo as pessoas que estão sob a sua proteção? Perceba o que eu quero dizer sobre isso. Entendendo uma triste realidade.
Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas o seu marido, descendente de Calebe, era um homem rude e mau. Irmãos, perceba essa última frase que eu acabei de ler. Descendente de Calebe, homem rude e mau. Você lembra quem era Calebe? Não lembra? A Bíblia fala que de todos os homens que saíram do Egito, de todos os homens, acima de 40 anos que saíram do Egito, apenas 2 homens entraram na terra prometida. Apenas 2. Josué e Calebe. Ou seja, Calebe era um homem de Deus. Calebe era um homem comprometido com Deus. Calebe, quando tomou posse da terra prometida ao lado de Josué, eu me lembro da conversa dele com Josué, e eles tiveram uma conversa fantástica que eu morro de inveja. Imagina 2 velhinhos de 80 anos conversando. Eles estão falando assim: e aí, Josué, beleza? Josué fala: e aí, Calebe, tranquilo? Bom. Como é que você está? Rapaz, eu estou com 80 anos, mas me sinto hoje com o mesmo vigor que eu tinha quando nós saímos do Egito. Olha o orgulho de Calebe. E a Bíblia fala que ele exigiu de Josué a região montanhosa que eles foram visitar quando espiaram a terra. Aquela mesma região que moravam os gigantes e que todo Israel ficou com medo. Ou seja, Calebe era um matador de gigante, velho. Então era homem de Deus, homem abençoado por Deus. E muitas das vezes nós temos descendentes que eram para serem pessoas abençoadas. Pessoas que tinham de tudo para dar continuidade à nossa história. E às vezes não é isso que a gente vê. Então vamos lá, deixa eu falar algumas coisas aqui. Primeira coisa, olha como é que começa o texto. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Ou seja, onde é que você está agora? Quais são as circunstâncias que você está vivendo agora? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque aonde você está e as circunstâncias que você está vivendo, pode ser aonde você está morando. Isso não quer dizer que é quem você seja. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que se deixam levar pelo lugar onde ela está morando. Isso mesmo. Já ouviu aquela famosa máxima que diz que o meio corrompe? Ou seja, nossos pais já diziam: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Gente, às vezes a circunstância tira a gente de um convívio maravilhoso e leva a gente a viver em lugares que não eram o que a gente tinha procurado para a nossa vida. Davi estava morando no deserto, mas Davi não era do deserto. Ou seja, Davi foi levado pelas circunstâncias, fugindo de Saul, a estar morando num lugar, e aquele lugar não determinou quem ele era. Agora, olha que fantástico, irmãos. Às vezes, você pode ser uma pessoa riquíssima. Você pode ter o mundo aos seus pés. Ou como diz por aí, você pode ser podre de rico. Mas o mundo dá tantas voltas. E você pode chegar ao ponto de perceber que a única coisa que você tem é só dinheiro. Você já pensou? Você olhar para todos os lados e perceber que você não tem mais nada exceto dinheiro.
E o pior é que tem pessoas que estão me ouvindo agora e estão dizendo assim, ué, tá bom, se eu tiver dinheiro já tá bom. Eu aprendi uma coisa quando eu era criança ainda. E olha que eu não venho de origem católica, hein? Mas eu ouvi isso. E o ditado diz assim, quem tem amigo não morre pagão. Já ouviu esse ditado? Pois é. Nem todo o dinheiro do mundo compra amizades verdadeiras. O dinheiro, na verdade, mostra a diferença entre o que é valor e o que tem preço. Esse homem era riquíssimo, mas ninguém gostava dele. Por quê? Porque ele só tinha dinheiro. Você, muitas vezes, e essa é uma triste realidade, você vai fazer o seu melhor. Você vai ensinar, vai educar, vai mostrar as circunstâncias. E tudo que você fizer não vai ser o suficiente para fazer a sua família entender o que significa o pacto que você tem com Deus, a aliança que você tem com Deus. E uma das coisas mais difíceis para ensinar para os nossos filhos é que Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Deus era apaixonado por Caleb, mas Deus não gostava de Nabal. O Jaime, meu filho mais velho, as pessoas conhecem ele, são apaixonadas por ele. Ele é um meninão simpático, bacana, falastrão. E de vez em quando ele me coloca numa situação e eu fico pensando que minha mãe brincava comigo dizendo assim, meu filho, a minha oração por você é que os seus filhos não sejam 10% do que você era. Aí eu fico imaginando a praga que eu devia ser, né? Porque se minha mãe orava para os meus filhos não serem 10% do que eu era, eu devia ser uma bênção, né? E eu acho isso interessante porque você sabe que a amizade de 10 anos não se constrói em 10 dias, né? Amizades de 10 anos são construídas ao longo da vida. E a gente tem amigos, e eu, com os meus amigos, eu brinco demais. Então, os meus amigos que estão me vendo agora sabem que eu chamo eles de cachorrão, de sem vergonha, de negão, né? Eu tenho esse tipo de intimidade. E quando o Jaime vê os meus amigos, ele acha que pode chamar os meus amigos pelos mesmos nomes que eu chamo eles. E aí quando ele fala isso, eu morro de vergonha dos meus amigos. Porque, tipo assim, eu tenho essa amizade com eles. O Jaime não tem. E o Jaime é um moleque. E eu falo isso com amigos que são às vezes mais velhos que eu. Né? Mas eu tenho tanto amor e eles sabem da genuinidade do meu amor que eles não têm esse negócio. Mas quando eu vejo isso, eu falo, Jaime, menos filho, não é assim. Eu tento corrigir o Jaime. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que eu vejo aqui embaixo. Quando eu olho para Nabal e eu entendo que ele insulta Davi, porque ele é parente de Caleb. Porque ele acha que o pedigree do seu sobrenome dá a ele o direito de estar aonde ele está. Irmãos, quando a gente fala de levar salvação para casa, e nós temos essa obrigação de sermos o filho da paz, e de levar para a nossa família a salvação, para os nossos amados, a gente tem que ter muito cuidado para não perder os que a gente já tem dentro de casa. E quando eu olho para Nabal, eu vejo um homem completamente perdido. Alguém que não sabe diferenciar o certo do errado. E essa é uma triste realidade. Quantas pessoas estão dentro da igreja e eles já perceberam tudo, já entenderam como é que canta, já entenderam a dinâmica da vida cristã, e eles entenderam como é que é o processo, mas eles ainda não têm a intimidade de chamar Deus de Pai.
Porque eles nunca tiveram um momento a sós com Deus, para poder olhar nos olhos dele e abrir o coração. E essa é uma triste realidade, porque nós estamos falando de pessoas que estão anos e anos dentro da igreja. Mas eu quero continuar dizendo, e eu quero falar para você sobre as maneiras de ver a vida e de reagir à vida. Porque não adianta só a gente ver a vida. Cada um de nós podemos ver a vida e reagir de maneira diferente. Olha o que diz o texto sagrado. Digam-lhe, é Davi dizendo aos seus jovens, digam-lhe, longa vida para o meu Senhor, muita paz para o meu Senhor e para a sua família, e muita prosperidade para tudo o que é teu. Sei que você está tosquiando as suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse dele. Pode perguntar a qualquer um deles. Eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo numa época de festa. Por favor, dá a nós, os teus servos, e a teu filho Davi, o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. E ficaram lá esperando. Nabal então respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu acho interessante que a própria resposta dele já mostra a ironia e o desprezo, né? Porque quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quer dizer, ele não sabe quem é Davi, mas sabe de quem ele é filho. Ou seja, na verdade, Davi vinha de origem humilde. Davi não era ninguém dentre as grandes famílias de Israel. Ao contrário de Nabal, descendente de Calebe, um dos monstros sagrados da saída do Egito. Então a vida, muitas das vezes, se trata da maneira como a gente vê ela e da maneira como a gente reage ao que a gente está vendo. Então, olha que coisa fantástica. Nem todo elogio de coração que a gente faz é recebido dessa maneira. Para muitos, quando a gente está abrindo o coração e abençoando a vida daquela pessoa, eles estão achando que é algum interesse enrustido. Você já elogiou alguém e essa pessoa ficou te olhando torto assim, dizendo assim, mas por que você está falando isso? Sabe, tipo assim, o que você está falando está certo. A pessoa está bonita mesmo, a pessoa está bem mesmo. E ela não recebe, ela acha que existe alguma coisa por trás do que você está falando. Veja a maneira como Davi fala. Davi fala, longa vida para o meu Senhor, muita paz para você, para a sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Ou seja, Davi está mandando para ele uma bênção de alguém que um dia vai ser rei. Mas esse cara, ele está tão envaidecido com tudo que ele tem, que ele acha que Davi não é ninguém. Que Davi não devia nem ter a ousadia de ter mandado alguém procurar ele. Às vezes, a sua melhor atitude
pode soar apenas como não fez mais do que a sua obrigação. Davi está dizendo assim, durante todo o tempo que os seus rapazes estiveram cuidando das suas ovelhas, lá no deserto, não sumiu nada, não aconteceu nada com eles, nós os tratamos bem, nós os tratamos com dignidade, pode perguntar para eles. Ou seja, Davi está dizendo assim, eles estavam no deserto, sem proteção, mas nós os protegemos, nós salvaguardamos tudo que era seu. E o que esse cara está dizendo? Você sabe para quem que você fez? O que você fez foi mais que sua obrigação. Quantas vezes a gente faz o nosso melhor, e o nosso melhor não sensibiliza, não toca, a pessoa que está recebendo aquilo é como se não fosse nada para ela. Como dói para a gente entender que é difícil para as pessoas ver a vida e reagir à vida da maneira como a gente vê e como a gente reage. Porque às vezes a gente está vendo a vida e tentando mostrar para as pessoas aquilo que a gente está vendo, para que as pessoas possam olhar naquela direção. E a pessoa nem consegue ver o que a gente está vendo, muito menos vai reagir da maneira como a gente esperava que a pessoa reaja. Davi, ele tinha sido pastor durante toda a sua infância. Então ele sabia o que era ser pastor, ele sabia o que era ser maltratado, ele sabia o que era ser indigno, ele sabia o que era ser piadinha. Por isso ele foi bom com aqueles rapazes. Por isso ele tratou com humanidade, com dignidade. Irmãos, só quem sabe o que é sofrer, o que é vir de baixo, o que é passar por dificuldade, pode valorizar o outro quando está passando as mesmas coisas. Você está entendendo? De vez em quando a gente tem que tomar uma chapuletada da vida para a gente poder entender que dói o que a gente faz nas outras pessoas também. Davi sabia o quanto era doído. Você não lembra quando Davi foi levar os queijos para o seu irmão lá na guerra? Seus irmãos no exército, e o gigante Golias começou a desafiar o exército de Deus, e ele começou a se inteirar. De repente o irmão mais velho dele disse assim, o que você está fazendo aqui? Cadê aquelas poucas ovelhas que você toma conta? Ou seja, humilhando ele na frente de todo mundo. Davi sabia o que era ser humilhado. Por isso ele foi generoso com aqueles pastores. Por isso ele tratou bem. Por isso ele via a vida de maneira diferente. Por isso quando ele estava no deserto e viu os pastores levando aquelas ovelhas, ele falou, não vou deixar nenhuma se perder. Davi sabia o que era lutar com o urso, o que era lutar com um leão, para não perder uma ovelha. Ele sabia quanto custava uma ovelha. E é por isso que ele é humilde, dizendo assim, olha, naquela época eu não te pedi nada. Porque era a época de engordar ovelhas. Agora é época de festa. Agora é época de adoração ao Senhor. Agora é época de festejar. Lembra que eu falei para você que equivale à época da festa das primícias? Ou seja, era a época que todo mundo estava com dinheiro, era a época que todo mundo estava bem. Davi está pedindo algo que ele sabe que a pessoa tem para dar. E ele é humilde dizendo assim, olha, dá o que você puder. Ele não está estipulando, me dá o dízimo. Não, dá o que você puder. Ele não cobrou pelo trabalho de proteção. Dá o que você puder. Agora, se tem algo que a gente reconhece em qualquer língua, é a humilhação. Não importa se você não fala o idioma, não importa, você sabe quando a pessoa está olhando para você de cima para baixo. Não importa se você não está presente, você entende o recado quando alguém fala para você, fulano falou isso para você.
É o que acontece com Davi. Quando os servos de Davi chegam até ele e dizem exatamente o que Nabal falou. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Quem esse menino está achando que é para vir pedir alguma coisa para mim? Ele está achando que ele já é rei? Quero te falar sobre mais uma coisa ainda. Quando Deus tem algo para você, é seu. Você não precisa ir atrás. Pouco tempo atrás eu estava pregando aqui um sermão sobre a vida de José. E eu estava dizendo sobre a soberania de Deus. Eu estava dizendo o quanto que Deus escreve a nossa história. E ainda que o homem esqueça você, e ainda que o homem seja indiferente à sua dor, e ainda que o homem te faça falsas promessas, ou promessas que ele não tem a intenção de cumpri-la, se Deus tem algo para você, esse algo vai ser cumprido. Então olha que coisa fantástica. José estava lá no calabouço. Já tinha se passado muito tempo desde que o copeiro tinha ido embora. Mas a Bíblia fala que no dia em que o faraó teve um sonho, que ele não conseguia discernir o sonho, o copeiro lembrou daquele jovem carcereiro que tinha uma resposta para o sonho dele. E a Bíblia fala que eles foram lá na cadeia buscar o José. E dar um banho, e dar roupa nova, e tirar ele de lá. E naquele dia, Deus exaltou José de uma tal maneira, em que ele acordou na prisão, mas foi dormir no palácio. Quando Deus tem algo para você, meu amigo, é seu. Se o que toca o seu coração é o cuidado pela sua família, se o que toca o seu coração é a necessidade da certeza de que os seus, que lhes são caro e querido, são guardados e protegidos por Deus, confie que Deus tem cuidado dos seus. Olha o que diz o texto. E disse a seus servos, vão na frente. E eu, aqui é Noemi falando já aos seus serviçais para levar comida para Davi, né? Vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, não disse nada a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia, montada num jumento, na encoberta pelas montanhas, Davi e seus soldados já estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada me adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que ele não perdesse nada. Ele me pagou o bem com o mal. Mas quando Abigail viu Davi, ela desceu depressa do jumento, se prostrou perante Davi com o rosto em terra, e ela caiu aos seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. Eu acho fantástico isso, cara. Porque quando você começa a ler o texto, a Bíblia fala sobre duas qualidades dessa mulher. A Bíblia fala assim, Abigail, uma mulher bonita e inteligente. Entendeu? Bonita e inteligente. Então olha o que acontece. Por mais que aquele homem tenha humilhado Davi, Deus usou um serviçal para corrigir tudo que ele tinha feito, contando para a patroa o que tinha ocorrido. E eu gosto muito da maneira como ele conta para a sua patroa. Esse rapaz fala assim para ela assim, olha, nós nos sentimos tão protegidos durante o tempo que ficamos no deserto, que era como se tivesse um muro ao nosso redor, ou seja, ninguém nos fez mal, enquanto esses caras estavam presentes do nosso lado. Você já se sentiu protegido desse jeito? Eu me lembro de quando eu era criança, né, e a gente tem aquele negócio de ter irmão mais velho, né, e os amigos dos nossos irmãos mais velhos, né, e eu me lembro que assim que
que eu entrei para andar com um pessoal que não era muito amigável, pessoal que não era muito bem visto pela sociedade. Tinha uma galera que fazia artesanato na frente do Anilinas, lá em Cubatão, e eles eram um pessoal muito mal encarado, muito mal encarado. E tinha um grandão, eu não me lembro se o nome dele era Bacurau, não me lembro o nome dele bem, passou despercebido agora, também nós estamos falando de coisa de 30 anos atrás, né? Mais de 30 um pouquinho. E eu me lembro que eu era menininho, eu comecei a andar, eu era muito espertinho, sim, e eu me lembro que um dia eu estava entrando numa roubada lá, rapaz, eu achei que o negócio ia ficar feio. E quando eu achei que ia ficar feio, rapaz, eu olhei, eu vi esse cara. Quando eu vi esse cara, ele falou: e aí, gordinho? Rapaz, foi o gordinho mais gostoso que eu já ouvi na vida. Porque eu sabia que agora ninguém mais ia nem olhar feio para mim. Porque só de você olhar para o tamanho daquele cara, as tatuagens que ele tinha no corpo inteiro, você não ia gostar de falar nem bom dia para ele. Então eu entendo o sentimento desses caras contando para a patroa dele, dizendo assim: ó, nós sentíamos como se tivesse um muro protegendo a gente. Então, Deus fez com que o caminho deles se cruzassem, porque Deus é Senhor da história e Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Às vezes nós queremos programar, fazer com que tudo esteja do nosso jeito. A gente tem que entender que as coisas vão sempre sair no tempo e do jeito de Deus. A última palavra é de Deus e não nossa. Mas a gente acha que tem algum controle sobre alguma coisa. Enquanto ele caminhava e remoía a sua raiva e dizendo assim: eu vou matar, Deus já estava resolvendo aquela situação e poupando Davi no seu futuro. Porque Deus não queria que Davi matasse aquele homem. Aquele homem era fruto, olha que coisa fantástica, irmãos. Olha como é que Deus é um Deus maravilhoso. Esse Nabal não trouxe orgulho nenhum para Deus. Se você for ler o texto, é o próprio Deus que mata Nabal. Davi não precisa matar Nabal. O próprio Deus tira a vida de Nabal. Agora, Deus tinha um compromisso com Caleb. E Deus tinha um compromisso com Davi. Porque Davi e Caleb eram filhos. Mas Nabal era descendente de Caleb. E Deus não queria o sangue de Nabal nas mãos de Davi. Então o que Deus faz? Deus preserva Davi de sujar as suas mãos em um sangue que estava garantido por uma aliança feita com Caleb. Você consegue entender isso? Você consegue mensurar o tanto que Deus, o nosso Senhor, Ele é capaz de alinhavar e construir histórias que faz com que a gente fique assim, ó, de boca aberta, mostrando que durante todo o tempo, ainda que tudo saia do nosso controle, Deus continua com tudo nas suas mãos. Tudo sob o seu controle. Além de linda, Abigail era inteligente. E ela assume a culpa do seu marido. E assim, ela aplaca a ira de Davi sobre a vida do seu marido e sobre a vida da sua família. Salvando a sua família de ter o sangue derramado. Por quê? Porque Davi faz um juramento. Ele diz assim: olha, que Deus me faça o que quiser, se amanhã pela manhã ainda tiver algum homem da família de Nabal respirando. Ou seja, a sua ira é uma ira sem medida. É uma ira de alguém humilhado e que vai atrás de vingança. Mas Deus aplaca quando essa mulher assume uma culpa que não é sua. Que é o que Jesus faz na cruz do Calvário por mim e por você. Assume a nossa culpa que não é dele. E agora eu quero encerrar a nossa meditação falando sobre uma das coisas mais importantes da nossa vida e tentando abarcar tudo o que a gente falou até agora
te dando algumas percepções desse milagre da salvação. Olha lá, depois desse encontro de Abigail com Davi, ela retorna para sua casa e o texto diz assim: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em sua casa, um banquete como de um rei. Ele estava alegre e muito bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal já estava sóbrio, a sua mulher lhe contou todas essas coisas. E ele então lhe sofreu um ataque, que ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal, e fez com que a maldade dele caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo a ela que ela se tornasse sua esposa. Muito bem, irmãos. Olha como termina essa história. E veja se há ou não há a intervenção milagrosa de Deus e a salvação da família dessa mulher. Primeiro, olha como essa mulher é sábia. Ela chega em casa e o marido está bêbado, esbanjando. A Bíblia, olha o termo que a Bíblia usa. Ele estava fazendo um banquete como de um rei. Sabe o que quer dizer isso? Que ele estava gastando sem nem perguntar quanto está custando as coisas. Mas quando Davi falou assim: dá o que você puder. O que ele respondeu? Quem que Davi está achando que é? Ou seja, para dar, para doar, para ajudar alguém que está morando no deserto, alguém que foi generoso, ele não tinha. Mas para esbanjar, ele tinha. Então ela chega em casa, o marido está bêbado, está esbanjando, e ela chega chutando, gritando, brigando. Não. A Bíblia diz que ela não fala nada. Ou seja, ela não é uma mulher rinchosa. Ela não é uma mulher que não tem sabedoria. E meninas, deixa eu puxar sua orelha agora. Quantas vezes vocês em casa perdem a oportunidade de ficar calada? Quantas vezes vocês se deixam levar pela emoção e perdem completamente toda a razão que tinha da argumentação, simplesmente pelo fato de que não conseguiram esperar o outro dia? Olha lá, o cara está bêbado, caindo. E a Bíblia fala que ela chega e não fala nada. Vai para o quarto. Adianta falar o que agora? Nessa situação você fala o quê? Muito bem. No outro dia, o cara está de ressaca. Mas existem verdades que precisam ser colocadas em pratos limpos. Precisam ser faladas. Ou seja, Nabal colocou a família dela em risco. Nabal, pela sua imprudência, colocou a sua cabeça, e todos os homens daquela casa teriam perdido a vida enquanto estavam bêbados, e ele nem imaginava o que ia acontecer. Ou seja, a catástrofe estava premeditada e ele nem sabia. Mas olha que coisa fantástica. A Bíblia fala que Davi reconhece
que o que ele ia fazer era temerário, era algo de cabeça quente, era algo precipitado. Mas ele reconhece que Deus vingou ele pelo menosprezo, pelo desprezo, pela humilhação. Por quê? Porque é a Deus que pertence a vingança. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui para você agora. Se você esquecer tudo que eu te falei até agora, eu abro mão. Eu abro mão. Guarda isso. Não se vingue. Não se vingue. Você acredita em Deus? Eu sei que você foi humilhado. Eu sei que machucou. Eu sei que doeu. Eu sei que você foi lesado. Eu sei. Olha o texto. Davi sentiu a mesma dor. Davi estava a ponto de matar esse homem. E ele foi para fazer a desgraça acontecer. Mas como Deus tinha um compromisso com Davi, e um compromisso na vida dessa mulher, Deus poupou a tragédia. Mas reparou o mal. Porque é a Deus que pertence a vingança. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, por pior que a pessoa seja. Foi Deus quem tirou a vida de Nabal. Da mesma forma que foi Deus que deu a vida a Nabal. Só quem deu a vida pode tirar. Entendeu? Não se vingue. Perdoe. Coloque na mão de Deus. Deus sabe o que é melhor. Quantas vezes nós não conseguimos trazer salvação para a nossa casa, porque o nosso coração está pesado de ódio, de vingança, está pesado de amarguras do passado, que a gente não consegue abrir mão e não consegue colocar na mão de Deus. Como é que você quer que Deus faça um milagre lá, se você não conseguiu colocar na mão de Deus o mal que a pessoa te fez? Coloca na mão de Deus. Deixa que Deus assuma a sua dor. E por último, Abigail, com essa atitude humilde, assumindo a culpa, se ajoelhando aos pés de Davi, trazendo para ele muito mais do que uma oferta, ela não apenas salvou a sua família, impediu que o seu marido fosse assassinado, que todos os homens da sua casa, a Bíblia não fala, mas provavelmente ela devia ter filhos, mas ela passa a ser a rainha, ela se torna esposa do rei Davi. Você está entendendo? Quando nós colocamos na mão de Deus as nossas demandas, Deus pode fazer infinitamente mais do que nós sonhamos ou imaginamos. Eu estou aqui lembrando de uma imagem que eu vi hoje, que eu achei linda. É a imagem de uma criancinha com um ursinho no colo, e na frente dela está Jesus, e Jesus, ele está com um ursão atrás dele, né? E aí ele está pedindo o ursinho para aquela criança, e ele está dizendo assim: acredita em mim, eu tenho algo melhor para você. Acredita em mim. E a criancinha abraçada, aquele ursinho, não quer dar para ele. E ele fala assim: confia em mim, eu tenho algo muito melhor para você. E atrás dele, que ele está pedindo com a mão e com a outra tentando, né, pegar, então ele está segurando o ursão aqui atrás e com a outra mão pedindo o ursinho. E quantas vezes nós estamos nessa situação? Deus está pedindo um mínimo para a gente, dizendo assim: eu tenho algo muito melhor para te dar, me entrega esse aqui agora. E você fala: não, eu não consigo viver sem esse. E Deus fala: mas eu tenho algo melhor para você.
E você fala, mas doeu demais. Deus sabe. Por isso que Ele quer curar seu coração e sua vida. Amém? Espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Espero que Deus tenha alcançado sua vida. Espero que tenha sido bênção para você. Que Deus trabalhe seu coração. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pelo privilégio de nós estarmos mais uma quarta-feira na sua presença. Obrigado por essa meditação fantástica sobre a vida de Abigail, Nabal, Davi. O Senhor conhece a história desses 3 personagens. E o Senhor sabe o quanto ela é importantíssima nas nossas vidas. Nos ajude a enxergar as coisas que estão impedindo a salvação de entrar nas nossas casas. E nos ensina a abrir mão de coisas pequenas, para que os teus presentes se façam presentes na nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para nós. Obrigado por cada irmão que está nos assistindo. Obrigado por cada vida que está nos assistindo. Obrigado por cada família que entende que o Senhor tem o melhor para ela. E eu tenho certeza que elas vão se surpreender com o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Então, só lembrando que amanhã nós voltaremos à nossa devocional, às 19h30. Nós estamos com o nosso devocional diário, uma palavra para a sua alma. É só meia horinha, tá bom? E domingo de manhã, nossa escola bíblica dominical, nós estamos trabalhando com esse tema, os milagres de Jesus. E eu tenho certeza que são 35 milagres e cada um deles tem uma mensagem de Deus para o seu coração, tá bom? À noite nós estamos trabalhando com esse tema aí, ó, lidando com as adversidades da vida. Como é que a gente enfrenta aí o coronavírus e tantos outros problemas que vêm com força máxima para cima da gente. Deus vai ensinar a gente a lidar com tudo isso, tá bom? Beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço para você. Fica com Deus. Tchau.